Olá, muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa novamente. Meu nome é Ney Herman e está começando mais uma edição do programa Opinião aqui na TV Vila Velha, cada vez mais a TV que a nossa gente vê. Hoje nós vamos falar sobre reforma trabalhista. Comigo no estúdio da TV Vila Velha está Bernardo Machado, da empresa Christensen e Machado Advocacia, que é especialista no assunto, diga-se de passagem. Muitos telespectadores pediram que eu fizesse perguntas em relação a esse tópico, porque após a votação pelo Senado, após a aprovação, enfim, da reforma trabalhista, as dúvidas são enormes e creio que o senhor vai poder nos ajudar. Obrigado pela sua presença hoje aqui. Obrigado a você pelo convite, né? É uma honra estar aqui e espero poder ajudar a resolver um pouco essas questões que estão conturbadas aí nesse momento de reforma. Agradeço novamente a sua presença e agradeço a sua presença aí do outro lado da tela. Fique com a gente, o programa será interessante. Programa Opinião. Apoio Supermercados Tozeto. Bem mais que um supermercado. Iniciativa Cartuchos. Tudo em informática, mas tudo mesmo. Olá, estamos de volta com o programa Opinião. Este é o segundo bloco. O tema de hoje, reforma trabalhista. Comigo no estúdio, o advogado com especialização na área, Bernardo Machado, da empresa Christensen e Machado Advocacia. Eu gostaria de iniciar o programa com a seguinte pergunta. Qual o objetivo anunciado pelo governo com a reforma trabalhista e que acabou sendo aprovada após muitas discussões, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado da República? O objetivo real é qual por trás de todo o processo que foi implementado? Então, eu entendo que esse objetivo almejado por ele seja o crescimento do emprego, geração de empregos, volte o empresário, as empresas voltem a ter a intenção de criar novas vagas de emprego. Atualmente a contratação, a demissão, todo o lastro entre empregado e empregador é muito rígido, muito extenso e muitas vezes caro. Com a reforma tende-se a reduzir essas dificuldades, esses gastos, possibilitando que as empresas sejam mais corajosas na hora de abrir vagas de emprego. Simplificando, o que dá para entender da sua resposta é que o governo teve como foco facilitar a contratação e a rescisão de trabalhadores. Existem, lógico, uma série de mudanças que foram implementadas, mas o objetivo é baratear o processo decisório em relação a recursos humanos, é isso? Exato. Dessa forma, a empresa não fica refém de determinados pontos da consolidação das leis de trabalho, a CLT, que geram custos que acabam, obviamente, influenciando depois a planilha de custos. Exatamente. Historicamente, nos últimos anos, Espanha, há 5 anos atrás, mais ou menos, fez uma reforma parecida, onde também havia essa discussão se estavam restringindo direitos dos trabalhadores ou não. E a resposta que a Espanha teve, acho que até o Brasil se espelha um pouco nessa reforma, foi do aumento da geração de emprego. A Espanha teve um aumento significativo na geração de emprego no decorrer da reforma trabalhista. Então, acredito que aqui não será diferente. Acredito que a reforma trabalhista realmente ela restringe certos pontos do empregado, mas visando um aumento da criação de emprego, gerando mais movimento na sociedade. Uhum. Nós temos um quadro recorde. O Brasil nunca teve tantos desempregados como agora. Mas também nós nunca tivemos uma situação como essa. A presidente eleita foi afastada por impeachment. Dentro do quadro sucessório, tínhamos então o vice Michel Temer, já denunciado em vários processos de delação. E agora com um processo correndo contra ele que cá entre nós cheio de provas, não sei exatamente como que o Congresso Nacional vai lidar com isso, ou o Supremo na sequência, e obviamente seguindo a linha sucessória temos 2 nomes extremamente problemáticos,
tanto o presidente da Câmara quanto o presidente do Senado também envolvidos, de acordo com denúncias, em esquemas de corrupção. Isso não gera tranquilidade política. Eu tenho observado, no entanto, que o empresariado tem apostado no país apesar disso, porque, em tese, essa turbulência cessa em 2018. A reforma trabalhista, teoricamente, ela se faz necessária. Inclusive, alguns componentes da esquerda julgam isso. Mas será que esse Congresso tinha legitimidade para isso, com base em todas as denúncias que foram levantadas? Veja, acredito que atualmente a gente passe por uma crise de credibilidade. A gente não tem credibilidade. O judiciário sem credibilidade, o legislativo, o executivo, federal, a gente está vendo tanta coisa. Então acredito que seja um pouco de credibilidade que fala. Mas a reforma em si, ela se faz necessária. Mudanças são necessárias, né? A gente vem de uma crise econômica, e a crise econômica, ela repercute de certas formas que geram mudanças na sociedade, né? Nós tivemos várias mudanças na Constituição nos últimos períodos. Lógico, a crise econômica ela gera uma restrição de direitos sociais, que eu acredito que é o que a população mais sente, a parte da Previdência e agora do trabalho, né? Ambas reformas que estão tentando ser feitas aí. E eu acredito que o Congresso não tenha essa credibilidade com a população, mas é algo necessário a ser feito. A reforma deve ser feita, mesmo não tendo essa credibilidade que deveria ter. Aproximadamente 100 pontos da CLT foram modificados durante a reforma trabalhista. E com essas modificações, eu gostaria de tratar aqui algumas delas para que, pelo menos alguns aspectos, que isso fique bem claro, não sei se a gente vai conseguir desdobrar ou sanar todas as dúvidas que estão pairando sobre esse assunto agora, mas, afinal de contas, são mais de 100 mudanças. Eu gostaria, por exemplo, de saber o que ficou definido sobre as horas in itinere, ou seja, as horas em itinerário, quando a pessoa está se deslocando. Afinal de contas, ela está ou não está a serviço da empresa? As horas em itinerário vão passar a não considerar como a serviço da empresa, né? As horas em itinerário elas vão ser desconsideradas no cômputo da jornada de trabalho. Essa é uma mudança feita agora. Então ela deixa de ser considerada na jornada total de trabalho do empregado. Mas, antigamente, por exemplo, se o trabalhador ficava muito longe da empresa, a casa dele ficasse muito longe da empresa, a empresa forneceria o transporte. Hoje a empresa não é mais obrigada a fornecer o transporte com as modificações que foram aprovadas, é isso? Veja, não é que ela não seja obrigada a fornecer. No meu ponto de vista, o que eu entendo da reforma seria no ponto de cômputo de jornada de trabalho. Porque ela, para que as horas em itinerário contassem, deveria ser local de difícil acesso, fornecido pela empresa, tem todos os requisitos básicos lá para que aquela hora contasse como jornada de trabalho efetiva, né? Com a normatização, né, definição de que não enquadra, eu entendo que independe de como seria o transporte, não passa a ser considerado para jornada de trabalho. Isso não pode complicar a vida de muitos trabalhadores, ou pelo menos fazer com que os departamentos de recursos humanos optem por contratar quem mora perto da empresa? Nesse ponto, acredito que não, porque analisando o contexto, independe aonde a pessoa mora, não considera jornada de trabalho efetiva, para a empresa não teria alteração. Se mora perto, se mora longe, ela teria que cumprir as 8 horas dentro da empresa. Então, o que muda, bem na verdade, é que essa questão do transporte fica a cargo do trabalhador, não mais necessariamente da empresa. A empresa até pode fornecer, mas não é uma obrigação da empresa. É isso? Exato. Ok. Em relação, e aí também é uma outra dúvida que muita gente tem, o tempo na empresa.
né, o tempo dentro da empresa. Então, a troca de uniforme, o descanso, o período de alimentação, higiene pessoal, tudo isso sai das 8 horas? Sim. Tudo isso sai das 8 horas. Então, como que fica isso dentro da empresa? Em um processo de 8 horas de trabalho, às vezes você tem que ir no banheiro. Tá? Veja, os intervalos de banheiro, café, esses intervalos rápidos não serão desconsiderados, né? Se considera esses intervalos, né? Não vai existir uma limitação total dessa liberdade, né? O que eu entendo é que essas modificações vêm para tentar diminuir as ações trabalhistas, diminuir conflitos entre empregado e empregador, tentando simplificar as regras, mais do que dificultar, mais do que prejudicar os direitos. Né? Eu entendo que isso vem facilitar as regras. Os horários de banheiro, cafezinho curto, quem dá aquela levantada, se espreguiçar ali, esses horários não vão ser retirados da jornada do trabalho. Até por uma questão de bom senso, né? Por bom senso. Se pegarmos quem bate ponto, essas coisas assim, teria que sair, bater ponto, voltar, bater ponto de novo. Não tem ficaria nexo. inviável. Né? Uhum. Agora, se existe uma preocupação em relação a esses aspectos que são pequenos no dia a dia, como troca de uniforme, higiene pessoal, estudo, alimentação. Algumas pessoas incluem o estudo dentro do horário de trabalho. Algumas empresas, inclusive, fazem isso. Abrem horas dentro em acordos com sindicatos, normalmente, dentro da sua estrutura até, para que o trabalhador se qualifique. Tudo isso não está mais incluso obrigatoriamente em jornada de trabalho. Então, se alguém quiser estudar, não há problema algum, que bom. Alimentação, tudo bem, mas tudo isso fora da jornada de trabalho, não mais incluso na jornada de trabalho. Porque em alguns casos ficava incluso na jornada de trabalho, correto? Correto. Bom, esses dois tópicos por si só já facilitam em muito a contratação de pessoas, porque a empresa não se vê obrigada ao translado, sabe que não é responsável pelo funcionário durante um translado, porque existe essa questão da ação trabalhista, e também esses tempos aqui que eu mencionei em relação à troca de uniforme, ou então alimentação, coisas que o valha, também não ficam dentro da jornada de trabalho. Ficam, obviamente, dentro do intervalo de almoço, por exemplo. Mas a minha dúvida é, será que hoje existem nas empresas, e eu tenho alguns empresários, amigos meus que reclamam disso, funcionários que exageram no cafezinho, exageram no tempo em banheiro? Sem dúvida. Sem dúvida. Porque sempre tem um que estraga para todo mundo, né? Certo. Então, esse tipo de postura por parte do funcionário é que passa a ser limitada. Limitado, exatamente. O sujeito que passa meia hora no banheiro, sem necessidade de passar meia hora no banheiro, com certeza vai ter que cumprir o horário excedente. Na verdade, assim, esses exageros, de ambos os lados, né, empresário, empregador e empregado, que tem que acabar, né? Isso daí não pode ser. São esses exageros que criam regras tão rígidas que causam problemas a uma quantidade maior de pessoas que não necessita daquelas regras, né? Acredito que 90% das pessoas cumprem o horário do cafezinho, de ir no banheiro rapidamente e voltam a trabalhar. E esses 10% que não cumprem, as leis mais rígidas seriam feitas para eles, né? Mas influem na vida de todos os outros 90%. Eu acho que isso que tem que acabar, né? Essa reforma, eu acho que acaba com isso, né? Ela começa a valer mais para as pessoas que agem de forma correta, digamos assim. O horário de intervalo para o almoço, classicamente era 1 hora, em quase todo o país. Ele foi reduzido para 30 minutos. Em alguns casos, depende muito da empresa, intervalo de 2 horas. Por quê? Porque daí tem o deslocamento. Algumas pessoas vão almoçar em casa, e diga-se de passagem, é mais econômico. A empresa não tem refeitório, por exemplo, embora a partir de um determinado número de funcionários tem que ter refeitório, né? Mas, então, a empresa não tem refeitório. Então, ela pode exigir, a partir de agora, que o seu funcionário tenha apenas 30 minutos de almoço? Será que não é pouco tempo?
Na verdade, os intervalos, o intervalo de almoço, né, para refeição, ele também é um intervalo de descanso, né? A jornada de trabalho muitas vezes é cansativo, o serviço que presta é cansativo. E ele tem uma função de saúde mesmo, aquele descanso necessário para relaxamento, fazer atividade com a mesma presteza, às vezes atividade perigosa, alguma coisa assim, repetitiva, todas essas pequenas coisas que o intervalo pro almoço ele lhe permite descansar e voltar revigorado a fazer, né? Com a mesma presteza, com a mesma habilidade e cuidado, até mesmo evitando acidentes de trabalho, as coisas assim. Os 30 minutos acredito que é pouco. Ou seja, aí os congressistas exageraram um pouco. Acredito que sim. O senhor acredita que vai prevalecer bom senso? Eu já vi trabalhadores pedindo para fazer só meia hora de almoço para saírem mais cedo. Né? Eu já vi muita gente falando isso. Né? Hoje nós não nos alimentamos de maneira adequada. Isso já faz décadas. Hoje não, já faz décadas. Depois que surgiram todas as lanchonetes com seus lanches rápidos, né, o famoso fast food, nós temos uma alimentação rica em gordura, inclusive gordura trans, mas pobre em vitaminas, proteínas, enfim, uma alimentação ruim. Nós temos uma alimentação ruim. E a alimentação saudável exige um preparo, inclusive, lento da comida, pelo menos na maior parte dos casos. O que o senhor acha que deve prevalecer? Né? Os 30 minutos é o mínimo necessário, mas que cada sindicato, cada grupo de trabalhadores vai negociar com o seu empregador individualmente um tempo um pouco maior do que 30 minutos? Acredito que sim. Acredito que o empregador também vai ver a necessidade, né? Essa necessidade no dia a dia ela vai ser percebida pelo empregador, de que os 30 minutos são pouco, é pouco tempo, né? Para o empregado ter alimentação e descanso. 30 minutos, se fosse fazer uma avaliação aqui, seria para ele correr. Ele teria que correr para almoçar, correr para voltar para o trabalho. O trânsito hoje muitas vezes caótico nesses horários de almoço. Então, é um pouco inviável 30 minutos, acredito. Ao menos que ele almoce muito perto ou não almoce. Siga a cultura norte-americana do lunch, to lunch, né? Fazer um lanche, literalmente. Né? Nos Estados Unidos, a principal refeição é de manhã cedo, o breakfast, o café da manhã. Não é a nossa tradição aqui nos países latinos, no Brasil, inclusive. A rescisão que nós mencionamos na abertura do bloco, desse segundo bloco, ela ficou mais flexível. Então, agora não é mais necessária fazer a homologação da rescisão, como era antigamente, com um representante do sindicato e no Ministério do Trabalho, ou no Ministério do Trabalho. Agora isso não é mais necessário, é entre as partes. Não, agora é feito entre as partes, não precisa homologação. Todo contrato de trabalho que durasse por mais de um ano, ele tinha que necessariamente ter homologação junto ao sindicato ou ao Ministério do Trabalho. Agora não, foi retirado essa necessidade de homologação pelo sindicato. Então, feito entre as partes, resolvido a rescisão contratual. E o que seria rescisão por acordo? Rescisão por acordo seria o entendimento entre empregado e empregador pelo pedido de demissão ou pela demissão, no qual as verbas de multa do FGTS ficaria pela metade, com as verbas rescisórias, né? Na verdade, seria um consenso entre ambos que não não seria prejudicado uma parte ou a outra ao extremo, né? Seria chegar àquele meio termo ali, tanto financeiramente como contratualmente, né? Nessa rescisão por acordo, nós temos um aviso prévio só de 15 dias, correto? Correto. E o trabalhador pode sacar até 80% do FGTS, não 100%. Não 100%. Bom, e a questão do seguro-desemprego? No caso da rescisão por acordo, não tem acesso ao seguro-desemprego? Acredito que não, por causa que seria entendido como um pedido de demissão, né? Uhum. Na verdade, tem algumas questões aí que vão ter que entrar na prática para ver como que vai ser o entendimento adotado. O seguro-desemprego, ele não pode ser discutido em acordo coletivo,
Porque hoje a reforma está trazendo que os acordos e as convenções coletivas vão poder se sobrepor à consolidação das leis do trabalho. Mas sobre alguns tópicos ela não poderia se sobrepor. E o seguro-desemprego é um desses. Então, teria que ver bem certinho qual que seria o termo da rescisão para a gente ter uma postura do como ficaria o seguro-desemprego, né? Porque o seguro-desemprego vem para garantir que se o empregado perder sem justa causa o trabalho, ele tem aquela garantia financeira durante aquele período, né? Se enquadrando nos requisitos necessários. Claro. E com o acordo na rescisão seria, no meu ponto de vista, um pedido de demissão, né? Bom, então a rescisão por acordo prevê isso. E a multa também fica em 20%, não 40% sobre o FGTS. Então cai pela metade. Exatamente. Então os dois pontos principais da rescisão caem pela metade. A multa de 40% para 20% sobre o FGTS e de 30 dias de aviso prévio para 15 dias, é isso? É isso? Então tá. Então o que eu gostaria de entender é o seguinte: e se houver demissão sem justa causa, aí a multa é integral? Integral. Continua sendo mantido isso? Fica mantido. E na verdade, ela só será reduzida se a demissão for por acordo. Perfeito. Essa era uma dúvida que muita gente tinha, né? Afinal de contas, como que funciona isso? Durante o século XX, nós tivemos um comunista italiano que acabou sendo utilizado por muitos teóricos da social-democracia, que encontrou seu berço, digamos assim, na Suécia, extremamente respeitado. Esse comunista italiano, filósofo italiano, vamos colocar assim, Antonio Gramsci, morreu no cárcere por se negar a apoiar o ditador Benito Mussolini. Então, era um homem de palavra. Saúde extremamente frágil, escreveu no cárcere vários apontamentos sobre o que ele interpretava como socialismo, sobre a sociedade italiana, enfim. Esses livros ficaram conhecidos como os Cadernos do Cárcere. E por que eu cito Gramsci? Gramsci era um defensor dos conselhos de fábrica. E os conselhos, eles ajudavam a gerir a fábrica. Não digo que isso tenha sido, o que eu vou mencionar agora, inspirado em Gramsci, mas a comissão de fábrica, que é uma exigência para toda empresa com mais de 200 funcionários, ela tem um grupo de representantes para, inclusive com funcionários não sindicalizados, para negociar seus direitos com a empresa. Então, essa comissão seria uma comissão permanente de defesa dos trabalhadores dentro daquela organização, seria isso? Seria. Uma comissão de representação interna, buscando resolver conflitos com o empregador diretamente em prol dos empregados, né? A gente vê que essa reforma, ela traz um pouco de enfraquecimento aos sindicatos. Não seria bem um enfraquecimento, né? Ela dá o poder para a negociação dos sindicatos, mas também dá o poder para a negociação individual. Então, tendo essa comissão interna, ela tem esse... É um contrapeso? Um contrapeso dentro da empresa para a gente fazer essa avaliação. Danos morais, como é que ficam? Os danos morais, eles estão sendo quantificados agora, né? Porque eles vai ser levado em consideração o valor do salário de quem sofreu o dano, né, do empregado que sofreu o dano. Atualmente ele não tem um valor propriamente dito. Então, você chega em uma ação, um juiz entende que aquele dano gerou um prejuízo moral e tal, e que tem que ser quantificado em X. O outro entende que tem que ser X mais 2X. Hoje não. Com a reforma trabalhista ele será quantificado, ele está delimitado em padrões, avaliando-se o valor do salário do empregado. Leva-se em consideração a remuneração, remuneração. Então. Uma outra coisa que eu achei interessante, falando em remuneração, aqueles com salários muito altos, o que a reforma trabalhista diz que é 2 vezes o piso do quadro geral da Previdência, ou seja, algo em torno de R$11 mil, esses negociam diretamente, não através do sindicato. Exatamente. Se pegarmos uma linha, uma vertente, assim, toda a reforma visa dar mais, como poderia dizer, assim,
Simplicidade? Simplicidade dá mais poder ao indivíduo, ao empregado, pessoa física, de negociar de requerer diretamente ao empregado os seus conflitos, suas situações ali, né? Nesse caso, é o empregador. O empregador. Uhum. Por que existe, dentro do processo de reforma aprovado, a quitação anual junto ao sindicato? É para avaliar anualmente o comportamento da empresa, é isso? Exatamente. Para começar a ter uma avaliação anual do como funciona a empresa. A empresa está gerindo corretamente todas as suas questões internas. Né? Seria mais uma questão de controle mesmo da empresa. Uhum. Dentro dessa questão de controle, logicamente, tudo ligado às obrigações trabalhistas. Exatamente. Como horas extras, por exemplo, adicionais e devidas. Né? Exatamente. Certo. Limitando simplesmente as questões trabalhistas. Né? Hoje nós temos um problema na CLT, que eu considero um problema, que se, por exemplo, tem uma transportadora e o motorista, nas suas férias a passeio, perde a sua carteira de habilitação por alguma infração de trânsito, eu não posso demiti-lo por justa causa. Agora não. Agora, se o profissional ficar sem condições legais de exercer a sua profissão, e aqui a gente citou o exemplo do motorista sem habilitação, temos o caso do médico com o diploma cassado ou do advogado com a OAB cassada. Né? Nesses casos específicos, então, se o profissional não tem condições de exercer a sua profissão por questões legais, a empresa pode demiti-lo por justa causa? Exatamente. Nada mais justo do que a empresa que contratou aquele funcionário para aquela função, se ele não poder exercer aquela função, ter o direito de dispensá-lo. Né? É algo lógico, né? Eu fui contratado para a função de motorista, se eu não puder exercer a função de motorista, eu não sirvo para a empresa naquela função, então não tenho por que estar ali, né? Eu tenho que ser dispensado e por justa causa, porque eu não cuidei do requisito necessário para exercer a minha profissão junto à empresa. Uhum. Doutor Bernardo, antes de encerrarmos o bloco, uma pergunta simples. Benefícios que estão normalmente incorporados ao salário base, como auxílios, prêmios, abonos, eles não incidem mais sobre o valor que se recolhe para a Previdência, é isso? Eles vão deixar de contar como remuneração, né? Ou seja, não é remuneração propriamente dita. Não é remuneração propriamente dita, ele não vai ter esses reflexos de encargos, né, de Previdência, FGTS. FGTS também não. Não. Então, dessa forma, o empresário gasta menos com encargos. Gasta menos com encargos. Essa é a ideia? Essa é a ideia. A ideia, analisando a ideia da reforma, é exatamente essa. É dar coragem aos empregados, aos empregadores de contratar, deixando menos oneroso você ter empregados. Para criar mais vaga de emprego, para voltar para o mercado reagir realmente. Então, a ideia é realmente essa, é diminuir encargos para que o empregador volte a ter a confiança de contratar, de fazer, sem que isso tenha muito prejuízo financeiro para a empresa. Obrigado pela participação nesse bloco. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes. Programa Opinião. Apoio Supermercados Tozeto. Bem mais que um supermercado. Iniciativa Cartuchos. Tudo em informática, mas tudo mesmo. Olá, nós estamos de volta com o programa Opinião. Este é o terceiro bloco e estamos falando sobre a reforma trabalhista. Comigo no estúdio, o advogado especializado na área, Bernardo Machado, da empresa Christensen e Machado, aqui em Ponta Grossa. Eu gostaria que o senhor nos esclarecesse o seguinte. De forma geral, os acordos coletivos vão ter, após a reforma trabalhista, a capacidade de ficar acima daquilo que está no texto legal, na CLT. É isso? Sim. A reforma trabalhista está possibilitando os acordos coletivos e convenções coletivas em relação a algumas matérias, jornadas, intervalos,
a se sobrepor à Constituição. A Consolidação das Leis do Trabalho. De modo que ela pode ser diferente do que a Consolidação das Leis do Trabalho dispõe para todas as outras áreas, né? Dando um pouco mais de poder aos sindicatos e a próprias empresas, de negociar coisas, quesitos mais internos, assim, facilitando mais a atividade daquela empresa, né? Naquele ambiente propriamente dito. Então, o objetivo é facilitar a vida do trabalhador, mas também do empregador, permitindo que o acordo seja dentro da lei, mais racional para aquele ramo de atividade. Exatamente. Para que o acordo ele está inserido numa sociedade restrita àquela empresa, né? A questões próprias daquela empresa. E a CLT é a toda a sociedade. Então o acordo vai ser muito mais efetivo do que as normas propriamente da CLT. Entendo. Em relação agora às 30 horas semanais sem hora extra, nós temos até 26 horas semanais com acréscimo de 6 horas extras de acordo com o projeto. Existem categorias que têm 30 horas semanais de carga de trabalho. Então, esse processo agora fica sem hora extra, é isso? Sem hora extra. Então não se faz hora extra? Não se faz hora extra. Que seriam as jornadas parciais que eles estão chamando, né? Exatamente. Ficaria sem hora extra. Ou então são 26 ou 26 mais 6, né? No máximo. Mas não pode passar de 30 não pode passar horas disso, semanais. porque deixa de ser a jornada parcial, caso passe disso. Né? Passa a ser integral. Passa a ser integral. E a jornada integral continua com 44 horas semanais. Com 44 horas semanais. Perfeito. Em relação ao afastamento da gestante em ambientes insalubres, eu também achei isso um pouco estranho, porque a lei proibia, e agora não. Agora, para que ela não trabalhe em ambientes insalubres, ela precisa de um atestado médico. Não ficou meio, no mínimo, indelicado por parte do Congresso em relação às mulheres? Exatamente. Esse é um ponto que mal resolvido, digamos assim, né? Não tem como você concordar que uma mulher grávida labore num ambiente insalubre, né? As condições não são as ideais, né? Mas infelizmente dentro da reforma, que tem pontos positivos, também tem pontos negativos, e um deles é esse. Né? Doutor Bernardo, e como fica a figura do autônomo com a reforma trabalhista? O autônomo, mesmo que trabalhe em contrato exclusivo com a empresa, não havendo subordinação, ele não é considerado empregado. Então não tem todos os encargos trabalhistas que um empregado tem junto à empresa. E também não vai poder alegar vínculo empregatício depois na Justiça do Trabalho. Correto. Não há o que se discutir em relação ao vínculo. O vínculo é esse. Porque, até onde eu saiba, existem muitos casos na Justiça do Trabalho de pessoas que dizem estar vinculadas a uma determinada família, no caso de uma diarista ou um jardineiro, ou a uma determinada empresa, no caso de um prestador de serviços eventual, e esse prestador de serviços presta serviços a mais de uma empresa, mas na hora do aperto entra com ação trabalhista e às vezes vence a ação trabalhista. Então agora não, agora existe um respaldo legal para o juiz e para o contratante saber que o autônomo não vai ser considerado seu funcionário, é isso? Isso mesmo. Mesmo nos casos onde o autônomo trabalha exclusivamente para aquela empresa. Ou aquela família, ou presta aquela atividade a um grupo de pessoas. Ou seja, se não houver a subordinação caracterizada... Não há que se falar em vínculo empregatício. E o que caracteriza a subordinação? Mando, ordem de serviço, como tem que fazer, quando tem que fazer. Seria que questões do dia a dia. Questões do dia a dia. Gestão com ordens, com mando propriamente dito, de como fazer, quando fazer, a quem eu respondo, a quem eu tenho que... Nesse quesito. Perfeito. Ou seja, o enquadramento dentro de uma estrutura hierárquica. Exato. Perfeito, doutor.
Doutor, em relação a intervalo de tempo, no que se refere às férias, elas podem ser parceladas em até 3 períodos, mas o período maior não pode ter menos de quanto tempo e o período menor, qual seria o prazo mínimo? O período menor seria de 5 dias e o maior de 14. Esse seria o intervalo de férias que se enquadra nessa forma de parcelamento, né? Mas no caso das férias de 5 dias, me parece mais o feriado prolongado, aqui dentro da tradição brasileira, fiquei pensando nisso agora, não se pode jogar as férias de 5 dias em cima de um feriado que está por vir ou de um fim de semana, né? Não se pode tirar 2 dias antes de fim de semana de feriados. Então, isso protege um pouco o trabalhador. Prejudica um pouco, acredito, né? O senhor acredita? Eu acredito que sim, porque ele não poderia estender as férias junto a um feriado, vamos supor. Ele não poderia tirar as férias. Mas ele pode tirar de segunda a sexta, por exemplo. Exato. Ou seja, não necessariamente as férias passam a contar sábado ou domingo. Sábado ou domingo. Porque isso também poderia ser feito, mas não está sendo feito, pelo menos isso. Foi nesse sentido que eu quis falar. Entendo. Nesse sentido protege. Protege porque deixa de contar os finais de semana. Como férias propriamente dito. Pelo menos nesses intervalos pequenos. Né? Eu gostaria também de saber o seguinte. Justiça gratuita continua? Continua a justiça gratuita, um pouco mais rigorosa. Subiu o teto. O teto antes era em torno de R$1.000 e poucos. O empregador que ganhasse até isso tinha direito de justiça gratuita, subiu para 2.000. No entanto, todas as pessoas que fossem à justiça e alegassem que não tinham condição de arcar com as custas do processo sem prejuízo de proventos próprios, né, de seu sustento, eram concedidas ou tinham a concessão do benefício. Agora não será mais pela simples declaração de que não pode arcar com as custas sem o prejuízo. Tem que haver comprovação documental de que não consegue arcar com as custas. Né? Questão do contrato por horas de trabalho. O trabalhador que trabalha por um período de horas para a empresa, ele passa a ter seus direitos trabalhistas garantidos agora? Passa a ter seus direitos garantidos. Eu entendo que é algo extremamente bom para ambos os lados, pois pelo tanto que você trabalha, você recebe, e a empresa, pelo tanto que trabalharam, paga. Entendo que seja justo a forma de pagamento e entendo que é muito saudável a reforma trazer esse ponto e definir os direitos desses trabalhadores. Né? Isso não se confunde com o trabalhador autônomo, porque nesse caso existe mando, existe hierarquia. Existe hierarquia, existe subordinação, exatamente. Ok. A contribuição sindical passa a ser facultativa, ou seja, não é mais obrigatória. Nós temos no Brasil um número sem fim de sindicatos. E isso criou uma indústria, entre aspas, de pessoas que ganham muito dinheiro com a contribuição sindical. Ao mesmo tempo que existe esse argumento sólido para acabar com a contribuição obrigatória, nós provavelmente teremos sindicatos mais frágeis, porque consciência classista não é algo que faça parte da realidade brasileira, até pelo baixo acesso à educação que historicamente tivemos no nosso país. E aí, doutor, como é que fica? O dano é maior ou o benefício é maior? Quando se fala em sindicato, eu entendo que é uma questão muito complicada. Hoje nós temos sindicatos, força sindical, como você mesmo disse, é infinito a quantidade de sindicatos e representantes de classes que temos. No meu ponto de vista, o benefício é maior. Os sindicatos não vão deixar de ter suas formas de arrecadação, né? Muito do que entra para o sindicato é o que é recebido mensal pelos filiados e tudo, e não simplesmente a contribuição obrigatória. Né? Então, o prejuízo do sindicato não vai ser tão grande quanto aparenta ser. Mas acho importante
não seria o enfraquecimento do sindicato, mas sim o fortalecimento do indivíduo que não está inserido no sindicato. Esse fortalecimento dele para poder discutir questões pessoais dele em relação ao trabalho dele junto à empresa, não concordar, propriamente dito, em se filiar ao sindicato, não em ter que dar essa contribuição, né? Eu acho muito importante isso, acho salutar para o empregado. O senhor acredita que os sindicatos vão ter que como eu posso falar, profissionalizar no discurso, vão ter que atualizar o seu discurso de convencimento para angariar associados? E acredito que terá que ser mais efetivo nas suas atividades. Acredito que ele vai ter que demonstrar mais interesse pelos seus representados, né? Para conseguir que o número de filiados volte a crescer e não seja apenas aquele número restrito que eles vão ter ali, né? Que hoje é. Uhum. O que eu percebo é a questão do poder diluído, mas ao mesmo tempo a opção de confiar na estrutura mais transparente, aquela que se mostra mais próxima do trabalhador. Então eu acho que existe esta possibilidade também, tá? Mas de uma forma geral, a reforma ela não deixa isso claro para a população. Ou seja, não existem todos esses tópicos que a gente abordou até agora. Nós não falamos necessariamente sobre algo que é uma porta para o regime escravocrata. Embora é exatamente isso que as pessoas, os críticos da reforma trabalhista estejam dizendo. E no Brasil nós temos uma tradição escravocrata. Nós ainda temos trabalho escravo no país. É bom que as pessoas saibam que ainda tem bolsões de miséria nesse país, que existe sim trabalho escravo. Ainda existe trabalho escravo. São pouquíssimas regiões, mas existe. Nós ainda temos tráfico de pessoas no mundo. A gente ainda tem tráfico de pessoas no mundo. É importante que as pessoas saibam disso. Então, dentro desse contexto, que é um contexto mais moderno, como o senhor mesmo coloca, mais flexível, que facilita a contratação, porque ao mesmo tempo que facilita a contratação, facilita a demissão, a dúvida que fica é: perdemos direitos? Os trabalhadores têm essa dúvida. Perdemos direitos? Não. Do meu ponto de vista, não se perde direitos. Restringe alguns direitos, sim. Se restringe direitos. No meu ver, se restringe alguns direitos visando um crescimento das vagas de emprego, provavelmente pode-se ter salários mais baixos por formas de trabalho menos, com jornadas de trabalhos menores. Então, assim, acredito que a remuneração possa baixar um pouco, como pode diminuir o trabalho daquele empregado, mas, de uma forma geral, o número de pessoas empregadas vai aumentar. E eu não vejo como sim, direitos perdidos, eu vejo como alguns direitos restringidos, mas não perdidos. Entendeu? Eu acho. E para o empregador, facilitou a vida do empregador? Para o empregador, sim, sem dúvida nenhuma. A reforma trabalhista traz para o empregador uma facilidade e uma tranquilidade jurídica. Todas as questões discutidas, né, no judiciário, eles estão tentando minimizá-las. Estão tentando resolver elas para diminuir o número de ações e dar mais segurança jurídica ao empregador. Uma dúvida, aqueles processos que estão tramitando agora na Justiça do Trabalho e que estavam sob a proteção da CLT, sem as alterações, eles continuam vigorando, ou seja, eles vão ser julgados pelos critérios antigos? Veja, todo contrato de trabalho que está em vigor hoje, ele continua vigorando pelas normas antigas, né? Ele não vai ser alterado, ele continua por aquela. O que será alterado são os contratos de trabalho daqui para frente. Quando entrar em vigor a lei, todos os contratos de trabalho vão ser regidos pela lei nova.
No processo trabalhista, as leis processuais, as alterações processuais, existem alterações processuais junto à CLT, essas vão ser alteradas de imediato. Então, os processos em andamento, até onde ele está, correto, lei antiga. Daqui para frente, ele vai ser regido pelas leis processuais novas. Não vai ter alteração quanto à lei material do direito. O direito que está sendo discutido, ele está sendo discutido em relação a fatos relacionados no passado junto à lei antiga. Então, não terá alteração nesse quesito. Então, o que aconteceu sob a vigência da lei antiga é julgado de acordo com o teor da mesma lei. O que muda é daqui para frente. Daqui para frente. Perfeito. Doutor, nós estamos chegando ao fim do programa, mas temos ainda o quarto bloco. O senhor falou do que muda daqui para frente. E em relação ao que está sendo julgado, prevalece então o critério legal da época em que aconteceu o fato. Se os trabalhadores sentirem que estão devidamente acolhidos dentro dessas mudanças, o senhor acredita que outras devem vir? Acredito. Acredito que tem muita coisa ainda que vai ser alterada. Acredito que tem algumas questões aí que serão discutidas constitucionalmente, se essas mudanças afetam a Constituição ou não, se elas seriam consideradas inconstitucionais ou não. Acredito que tem muita coisa, muita lenha para queimar ainda em relação a essa discussão da reforma trabalhista. Ou seja, a reforma trabalhista foi aprovada, mas existem já pessoas que estão discutindo a questão da constitucionalidade. Constitucionalidade em certos itens, né? Existem alguns itens que estão sendo juridicamente questionados se podem ser revistos da forma como foram, né? Então, a constitucionalidade ainda é algo que vai ser discutido em relação a certas alterações ocorridas na CLT. Mas isso não significa que não vão entrar em vigor? Não significa que não vão entrar em vigor. Doutor, obrigado pela participação nesse bloco. Nós voltamos em instantes com o programa Opinião. Fique com a gente. Olá, estamos de volta com o quarto e último bloco do programa Opinião. O tema de hoje é reforma trabalhista. Comigo no estúdio, o advogado especializado na área, Bernardo Machado, da empresa de advocacia Christensen e Machado, aqui de Ponta Grossa. Antes de mais nada, obrigado pela sua presença hoje aqui. E como pergunta final, eu gostaria de saber, em relação à terceirização, processo de terceirização que foi reavaliado pelo Congresso Nacional, dentro desse pacote, podemos dizer assim, de reforma trabalhista. Como o senhor avalia as mudanças feitas na lei da terceirização? A terceirização permitiu que a atividade fim da empresa seja feita por empresas terceirizadas, né? Funcionários terceirizados. Ao meu ver, a terceirização vai permitir a criação de novas empresas, de novas prestadoras de serviços, podendo gerar mais emprego. Acredito que a terceirização foi algo bom nesse quesito. E a mudança a reforma trabalhista proposta agora, ela traz que aos terceirizados têm que ser fornecidos os mesmos direitos em relação a almoço, essas coisas, que aos funcionários efetivos da empresa. Então, acredito que tenta igualá-los em questão de direitos apresentados pela empresa do dia a dia, assim, né? Não propriamente de salários e remuneração, mas do cotidiano deles, né? Então, acredito que a terceirização veio para ajudar essa proposta do governo de criação de novos empregos e tentar movimentar o país a sair dessa crise e voltar a entrar nos trilhos aí para voltar a ter o crescimento desejado. Senhor Bernardo Machado, muito obrigado novamente pela sua entrevista aqui hoje no programa Opinião e muito obrigado a você que estava em casa nos acompanhando até agora. Em relação à reforma trabalhista, eu digo o seguinte, eu concordo com o nosso entrevistado de hoje, eu acho que ela era necessária
Eu acho que muitos dos seus pontos são benéficos, outros são, no mínimo, polêmicos. E o grande problema da reforma é o Congresso que a votou. Durante o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, nós tivemos uma visão clara do que é a Câmara dos Deputados, intelectualmente falando. Eles são muito pobres de intelecto. Então, eles não têm condições, os nossos deputados federais, em sua grande maioria, e eu não falo os dois de Ponta Grossa, que estão entre os melhores de Brasília, mas a maioria dos deputados federais não tem condições intelectuais de analisar aquilo que está votando. Isso é um fato. E também o Senado da República pisou em cima da Constituição ao não cassar os direitos políticos de Dilma Rousseff quando a afastou da presidência da República. Isso com a anuência do, na época, presidente do STF, senhor Lewandowski, Ricardo Lewandowski. Então, o Senado, do meu ponto de vista, também perdeu completamente a baliza moral e jurídica para votar qualquer coisa deste porte. Eu não confio nesse Congresso, é a minha visão. Mas que a reforma se faz necessária, ela se faz. Todos nós torcemos que o resultado seja positivo. Mas, principalmente, é importante que todos os brasileiros tenham em mente o seguinte: o fundamental é que a sociedade se baseie naquilo que é essencial para que possa evoluir. Todos devem ganhar. Uma sociedade onde poucos ganham e muitos perdem é prejudicial, inclusive, para aqueles que pensam que estão ganhando, porque só estão ganhando durante um intervalo curto de tempo. Um grande abraço e até o próximo fim de semana.